Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é João Augusto Prado, eu sou trader esportivo desde 2019 e hoje eu vou trazer as análises dos jogos da terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Agora essa é a segunda semana de novembro, vamos dizer assim, do dia 7, 8, 9, 10. Fechou? Combinado? Nós temos Champions League, temos Conference League, temos Europa League, temos Campeonato Brasileiro, tá bom? Então a gente gosta de fazer uma análise completa, trazer um conteúdo bacana para te preparar para fazer as operações aí nos jogos essa semana, fechou? Sem mais delongas, a introdução já ficou um pouco longa já. Vamos começar as análises aqui dos jogos essa semana, fechou? Começando com o Borussia Dortmund contra o Newcastle, tá? Cara, jogo do grupo F, o Dortmund é o segundo colocado, o PSG é o primeiro, tá? E o Newcastle é o terceiro colocado. Os dois times têm uma vitória, um empate e uma derrota, tá? O Dortmund venceu do Newcastle, tá? Fora de casa. E o Newcastle venceu do PSG em casa, beleza? O Dortmund empatou com o Milan e o Newcastle também empatou com o Milan. Os dois empataram de 0 a 0, tá? E o Dortmund perdeu pro PSG e o Newcastle ganhou do PSG. Cara, então é um confronto extremamente parelho, leve favoritismo porque o Dortmund joga em casa, ok, bem leve mesmo, mas é um confronto totalmente parelho. Pré-live, cara, não vi enviesado em nenhuma das duas equipes, tá ok? O Dortmund costuma amarelar, já tem essa fama, o Newcastle tá com fome, tá com sede, tá querendo ser um destaque aí no cenário europeu, fechou? Então vai ser um confronto bem difícil. Eu esperaria gols, beleza? Mínimo 2 gols aí, ou over 1,5 talvez, e no máximo também 4 gols, um under 4,5, beleza? Não acredito passar muito disso, até porque, olha só, nos 3 jogos do Newcastle saíram 4 gols a favor e tomou 2. Então é uma média de 2 gols por jogo, né? São 6. E o Dortmund, ele fez apenas 1 gol e tomou 2. Então é uma média de 1 gol por jogo. Então são duas equipes under na competição Champions League. Fechou? Segundo jogo que nós vamos analisar aqui é o jogo entre o Shakhtar contra o Barcelona, tá bom? Odd de favorito pro Barcelona. Sim, espero a vitória do Barcelona, tá ok? Mas se a gente for analisar o jogo na casa do Barcelona contra o Shakhtar, foi esse aqui, ó, ficou de 2 a 1. Cara, o Shakhtar teve chance sim de sair com a vitória dentro do Camp Nou. Não foi no Camp Nou, foi um estádio monumental, se eu não me engano. Mas foi na casa do Barcelona, beleza? Teve chance sim de sair com a vitória. E teve chances claras de sair com empate, tá ok? Jogou mais bola que o Barcelona, mas o Barcelona foi pontual nas suas finalizações, conseguiu 2 gols e saiu com a vitória, beleza? Mas se o Shakhtar demonstrar um futebol parecido com esse jogo que foi na Espanha, cara, podemos sim ter um favorito se complicando aqui. Podemos sim um jogo com cara de empate, até porque o empate pro Barcelona fora de casa não é um resultado ruim, apesar do que na Europa os times AAA, né, aqueles times gigantescos, eles só pensam na vitória o tempo todo. Então, quanto mais pontos fizer, melhor para eles, beleza? Mas, cara, se o Shakhtar jogar da mesma forma que jogou contra o Barcelona no jogo na Espanha, cara, podemos ter um jogo complicado aqui, tá? Jogo que eu espero gols também, tá bom? Cara, se você vier fazer um bilhete, colocar a vitória do Barcelona, você não tá errado. O Barcelona nessa campanha fez 3 jogos, 3 vitórias, fez 8 gols e tomou apenas um. O único gol que tomou foi contra o próprio Shakhtar Donetsk. Então é uma campanha extremamente sensacional, beleza? Uma das melhores campanhas da Champions League até agora. Porém, no último jogo não mostrou um futebol, cara, dessa estatística aqui, entendeu? Estatística é uma coisa, o jogo dentro de campo é outra, fechou? Então podemos esperar até às vezes essa odd do Barcelona corrigindo, fechou? Se não houver o amasso do Barcelona, é claro, tá bom? Milan contra um PSG, cara, é um jogo confronto difícil. Esse é o grupo da morte da Champions League, né? Que é o PSG, o Dortmund, o Newcastle e o Milan. O Milan que ainda não conquistou nenhuma vitória, agora joga em casa e se vencer, embola tudo no grupo. Por quê? Se sair um vencedor entre o Dortmund e o Newcastle e o Milan vencer do PSG, cara, o Milan ele consegue atingir talvez a segunda colocação ou a terceira colocação, jogando quem perdeu no confronto entre Dortmund e Newcastle para a última colocação. Então o grupo ele tá totalmente embolado, beleza? O Milan tem time sim de bater de frente com o PSG, me arrisco a dizer, até pela campanha da temporada passada, que chegou na semifinal da Champions League perdendo para Inter de Milão no clássico.
que tem um elenco mais forte que o do PSG, mas o PSG tem uma peça-chave que é o Mbappé, tá? Mas em termos elenco, eu acho que o Milan tá mais compacto e mais forte, apesar de que não conseguiu nenhuma vitória na Champions ainda. Então por isso que eu acho um confronto bem difícil também, tá? O PSG nesses 3 jogos tem uma média aí de 10 gols, né? Fez 6 gols e tomou 4, então a média aí de 3 gols por jogo, tá ok? E o Milan, que apenas tomou 3 gols e não fez nenhum na competição, tem uma média de 1 gol por jogo. Então podemos esperar aqui um jogo aberto sim, tá? Principalmente pela necessidade de vitória do Milan. Ok? Atlético de Madrid e Celtic. Provável vitória do Atlético de Madrid, sim, tá? Atlético de Madrid que na última rodada empatou fora de casa com o Celtic, jogando em casa agora nos seus domínios, é bem provável que saia com a vitória, sim, tá? Venceu do Feyenoord, tá? Que é líder do grupo. E, cara, é um grupo bem embolado também, um grupo bem parelho, difícil, tá ok? Esperava o Atlético de Madrid líder, mas pela campanha atual, quem é o líder é o Feyenoord, tá ok? Enfrenta um Celtic que ainda não venceu, fez 3 gols e tomou 6, então espero sim um jogo aberto e espero uma provável vitória do Atlético de Madrid aqui contra o Celtic, beleza? É um jogo de extrema importância porque o grupo ainda também está bastante embolado, beleza? Então aqui, se o Celtic vence o Atlético de Madrid, o que é improvável, e a Lazio perca seu jogo, o Celtic se torna o terceiro colocado, a Lazio vai para a última, entendeu? Ou a Lazio vence o Feyenoord e o Atlético de Madrid, empate, cara, a Lazio segundo colocado, o Atlético de Madrid vira terceiro colocado, tá bem embolado aqui também, tá bom? Então, extrema necessidade de vitória do Atlético de Madrid. Aqui nós temos se eu não me engano, é Crvena Zvezda que fala, como se pronuncia esse time da Eslováquia ou Eslovênia. Cara, seguinte, vamos lá. O Leipzig está fazendo uma excelente campanha ao lado do City. O Leipzig, a única derrota que tem na primeira fase aí, né, nos jogos de ida, agora são os jogos de volta. A única derrota é contra o próprio City, então é provável que sejam os dois times que irão se classificar, até porque o Leipzig sempre vem disputando oitavas, quartas de finais aí da Champions League, sempre está dando trabalho aí para os grandes, beleza? Enfrenta o Crvena Zvezda, se eu não me engano, se pronuncia assim mesmo, cara, que é o último colocado, não venceu ainda, fez 4 gols e tomou 8. Aqui eu espero um jogo para gols e espero uma provável vitória para o Leipzig também para se consolidar e garantir sua classificação, beleza? E o City também enfrenta o Young Boys no dia seguinte também, então, cara, o City, imagina o City tropeçar com o Young Boys, quem classificar em primeiro seu Leipzig, é improvável, né? Mas são coisas que podem acontecer na Champions League. Porto versus Antwerp, cara, Antwerp, se eu não me engano, é a primeira vez que disputa Champions, ou tinha muito tempo que não disputava Champions e agora se classificou para Champions, cara, interessante. Porém, apesar do apoio tanto do Antwerp quanto do Union Berlin, lá da Alemanha, o apoio da torcida muito bacana, uma festa danada, festa na cidade e tudo mais. Porém, as duas equipes estão fazendo uma péssima campanha na Champions League, beleza? Sente a pressão do campeonato, tá? São 3 jogos, 3 derrotas, fez apenas 3 gols e tomou 12. Só que tem que ficar ligado no Antwerp, cara, que olha só, ele fez gol, se eu não me engano, em todos os jogos, só não fez gol contra o Barcelona. Então é um time que costuma cair, mas cai atirando, beleza? Então a gente pode ficar de olho sim no ambas marcam nesse jogo. Porto super favorito, provável vitória, a odd tá até ok pra gente se trabalhar no live, tá ok? Então é provável vitória sim do Porto e espero um jogo aberto, porque o Antwerp ele tá acostumando fazer gols, mesmo que saia perdendo, beleza? Lazio e Feyenoord, cara, seguinte, o grupo tá bastante embolado, tá? Principalmente se a gente for contar com a vitória do Atlético de Madrid contra o Celtic, que é o provável, tá? Mas não é o certo, mas pode ser o que é o provável. Cara, o Atlético de Madrid vai a 8 pontos. Então o Feyenoord é vencer ou vencer, por mais que esteja jogando fora de casa, beleza? O empate não chega a ser ruim, mas ainda fica jogando para as próximas rodadas aí, garantir uma classificação para as oitavas de final, tá? E a Lazio, cara, é vencer ou vencer, porque se vencer, passa o Feyenoord, então acaba que entra na zona de classificação para as oitavas de final. Então jogando em casa, cara, apesar da Lazio não tá demonstrando um futebol legal, cara, porque igual esse aqui no jogo contra o Atlético de Madrid, se eu não me engano, empatou no último minuto com gol de goleiro.
O goleiro foi para a área, numa falta, um escanteio, foi gol, último minuto. Aqui venceu do Celtic, mas o Celtic, entre aspas, é o time mais inferior do grupo. E depois perdeu para o próprio Feyenoord, dentro da casa do Feyenoord, tá ok? Então, um jogo parelho, um jogo que eu espero grosso, a necessidade de vitória para os dois lados, por isso mesmo essa odd bem parelha, tá ok? Não criaria viés para nenhuma das duas equipes, tá? Trabalharia gols, tem a tendência de ser um jogo aberto. Para finalizar, o Manchester City Young Boys, pensei que era no outro dia, mas é no mesmo dia mesmo aqui. Contra o Young Boys, o Leipzig joga contra o Cervena Sveda e o Manchester City joga contra o Young Boys. Young Boys que ainda não venceu na temporada também da Champions e enfrenta uma máquina que é o City. Tanto é que essa odd aqui 1,08, 1,09, 1,14 no máximo, entendeu? Então é difícil trabalhar pré-live numa odd dessa, dá para se trabalhar no live, tá ok? Muito cuidado, porque olha só, vamos dar uma olhada aqui. O Young Boys perdeu de 3-1 aqui por Leipzig, empatou com o Cervena Sveda e perdeu por 3-1 do próprio City, dentro da casa do Young Boys. Cara, não esticaria aqui, teria batido o handicap menos 1,5 nessas duas partidas aqui, né? Tanto do City quanto contra o Leipzig. Então eu não esticaria muito além disso, tá ok? Handicap menos 1,5, handicap menos 2, tá ok? No máximo ali, uma vitória do City, que é bem provável que irá amassar o Young Boys e se cravar já a classificação, beleza? É o primeiro do grupo, em 3 jogos tem 3 vitórias, fez 9 gols e tomou apenas 3, então tem uma média de 3 gols por partida, beleza? O Young Boys tem uma média de quase tomar 3 gols por partida, então a gente trabalhar talvez um handicap menos 2 ali tenha o seu valor a favor do City, fechou? Então, finalizamos os jogos de terça-feira, tá bom? Foi uma análise até bem longa. Interessante demais. Vamos para os jogos de quarta-feira. Lembrando, cara, que no final do vídeo eu já deixo o bilhete pronto, beleza? Com as melhores oportunidades aí, eu faço um apanhado dos jogos que eu analisei, o que tem a maior probabilidade de acontecer e monto um bilhete pronto aí para todo mundo. Fechou? Fica no final do vídeo, tá bom? Vamos para os jogos de quarta-feira. Nós temos Napoli contra União Berlim, tá? Provável vitória da Napoli, a odd está até boa para pegar essa vitória da Napoli, tá? União Berlim, que eu cheguei a comentar também, que é igual o Antwerp da Bélgica, também tá com 3 jogos, 3 derrotas. Só que muito cuidado aqui pro União Berlim, que olha só, o União Berlim perdeu para Napoli de 1-0. Perdeu para o Braga de 3-2 e perdeu para o Real Madrid de 1-0. Então é um time que perde, mas perde também por um gol de diferença. São placares com poucas diferenças de gols, tá ok? Então não adianta esticar um handicap aqui a favor da Napoli, sendo que a probabilidade estatística não está dizendo isso, beleza? Então muito cuidado. Provável vitória da Napoli? Sim, mas não estica tanto o handicap, fechou? E outra coisa, ambas marcam sim também pode acontecer, né? Se bem que aconteceu só em um jogo dos 3 disputados pela União Berlim, tá? É mais trabalhar algo a favor da Napoli, ou trabalhar um over 1,5, um over à frente, tá ok? Nessa partida do Napoli e União Berlim. Nós temos agora Real Sociedade e Benfica. Benfica que tá fazendo, cara, uma péssima temporada aí na Champions League. Cara, talvez desde quando eu comecei a acompanhar futebol afinco mesmo, cara, talvez a pior temporada na Champions do Benfica, as Champions que o Benfica disputou. São 3 jogos, 3 derrotas, cara, em um grupo que não é tão difícil, tá? Com total respeito à Real Sociedade e o Salzburg, mas são times totalmente acessíveis e talvez com talvez não, com uma certeza que o peso de camisa é muito mais pesado pro Benfica do que Salzburg e Real Sociedade. Porém, futebol é isso aí, cara. Real Sociedade é o líder do grupo, o segundo na frente até do Inter, que é a atual vice-campeã da Champions, tá? E o terceiro colocado é o Salzburg, que iniciou muito bem, iniciou vencendo do Benfica e depois acabou tendo 2 tropeços. Perdeu para a Sociedade e perdeu para a Inter de Milão, tá? Agora a Real Sociedade enfrenta o Benfica. Eu acredito sim, pela fase, trabalhar algo a favor da Real Sociedade pode ter seu valor, talvez com o empate anulando, porque não pode esquecer, apesar do Benfica não estar fazendo uma boa temporada na Champions, é o Benfica. Então a gente pode trabalhar aqui algo a favor da Real Sociedade, mas com o empate anulando, porque não me assustaria esse jogo terminar empatado, fechou? Arsenal contra o Sevilha, cara. Cara, provável vitória sim do Arsenal, tá? Mas essa odd eu acho que tá um pouco baixa, beleza? O Sevilha não é uma super zebra assim, tá bom? O Arsenal é líder do grupo, em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 derrota, ganhou do Sevilha e ganhou do PSV e perdeu pro Lens, tá? Cara,
Total necessidade de vitória do Arsenal, até para não se complicar no grupo, beleza? Joga em casa, então é provável sim a vitória do Arsenal. Eu só não gostei da odd, tá beleza? Levaria pro live para ver se o Arsenal tá amassando mesmo o Sevilha, tá com posse de bola ofensiva, tá com finalização toda hora, lateral avançado, escanteio, então tá acontecendo um amasso do Arsenal contra o Sevilha, aí sim essa odd começa a ter valor. Pré-live, cara, ficaria de fora, beleza? Enfrenta o Sevilha que também tem a necessidade, até porque esse grupo aqui, cara, tá um grupo um pouco embolado, porque a gente não tem como definir se vai sim se classificar o Lens, vai ser uma surpresa, ou se o Sevilha vai conseguir passar para as oitavas de final, ou o próprio PSV, tá beleza? Mas tudo tá indicando aqui para ser um Arsenal e Lens para a próxima fase, entendeu? Principalmente se o Arsenal vencer esse jogo do Sevilha, tá? E o Lens vencer do PSV, que daqui a pouco a gente analisa esse jogo. Fechou? Nós temos Bayern de Munique contra o Galatasaray, provável vitória do Bayern de Munique. Essa odd, olha só, é uma odd 1,20, 1,25 para o Bayern de Munique, está próximo da odd do Arsenal, só que eu tenho uma confiança muito maior no Bayern de Munique, tem uma tradição maior na Champions League, entendeu? O Galatasaray, talvez jogando contra o Sevilha, será que dá quem? Galatasaray ou Sevilha? Eu acho que o Sevilha ainda dá um baile no Galatasaray. Cara, o rei da Europa League, ó. Então, cara, é uma odd que tá bem precificado, beleza? Então a gente pode trabalhar assim também o handicap aqui negativo pro Bayern de Munique, o time que tem uma média de fazer 3 gols, e contra o Galatasaray que tem uma média de quase tomar 3 gols, né? Tomar 2 gols por partida, beleza? Tem 3 vitórias, se ganhar aqui praticamente garante a sua classificação e enfrenta o Galatasaray que tem uma necessidade de vitória. O empate aqui não seria ruim para o Galatasaray, porque aí só fica dependendo dele mesmo aí nas próximas rodadas para conseguir essa classificação para as oitavas de final e tirar o gigante Manchester United, que está até então na terceira colocação, e enfrenta o Copenhague, entendeu? Então, espero sim uma vitória do Bayern de Munique, espero um jogo para gols, trabalharia um handicap negativo aqui para o Bayern de Munique também, tá? Agora sim, o Copenhague contra o Manchester United, está a odd de favorito para o Manchester United, mas não tão favorito, até pela fase, tá? De 3 jogos são 2 derrotas, perdeu para o Bayern de Munique e perdeu para o Galatasaray, só ganhou do Copenhague, agora enfrenta o Copenhague fora de casa, cara. Aqui, cara, é vencer ou vencer, beleza? Um tropeço contra o Copenhague pode dar adeus à vaga das oitavas de final aí, tá? Porque o Galatasaray provavelmente irá garantir, fechou? Então aqui é uma provável vitória sim do Manchester United, mas por esse desespero talvez eu esperaria gols nessa partida. Olha só, o Copenhague tem uma média de quase 3 gols por jogo, né? Fez 3 e tomou 5, e o Manchester United fez 6 e tomou 7. Então tem um total de uma média de 4 gols por partida. Então sim, tem uma tendência de ser um jogo over, fechou? PSV contra Lens, cara, é um jogo que não dá para se esperar. A odd do Lens tá de zebra, mas pela campanha que vem fazendo na Champions, sei lá se é zebra, hein? Terminou invicto, tá? O primeiro turno, vamos dizer assim, né? Os 3 primeiros jogos tem 1 vitória e 2 empates, e agora enfrenta o PSV fora de casa. Um empate não chega a ser um resultado ruim, principalmente se a gente for contar com a vitória do Arsenal. O Lens vai a 6 pontos, o PSV fica com 3 pontos e o Sevilha continua com 2. Então não é um resultado ruim, tá? Para o Lens o empate aqui, tá? Trabalhar algo positivo para o Lens, talvez um handicap mais 1, pela campanha que vem se fazendo, mas se a gente for parar para analisar mesmo, o PSV é muito mais time que o Lens, fechou? Real Madrid contra o Braga, cara, provável vitória do Real Madrid, tá? O Real Madrid que já venceu na última rodada fora de casa contra o Braga e agora enfrenta em casa o Braga, é provável vitória aqui, beleza? Sem mais delongas, provável vitória e talvez um over 1,5 trabalhar a favor do Real Madrid, tá? Salzburg contra a Inter de Milão, cara, o grupo que tá um pouco embolado. O Salzburg joga em casa, Inter de Milão atual vice-campeã da Champions, cara, odd 1,68, pode ser interessante a gente buscar essa vitória da Inter de Milão aqui, tá? Cara, o Salzburg, o peso de camisa pesa muito aqui na Inter de Milão, né, cara? E o futebol demonstrado também, vem invicto, ainda não perdeu, talvez trabalhar um empate anula, porque tem um empate aqui contra o Real Sociedade, mas eu acredito sim na vitória da Inter de Milão, tá ok? Salzburg vem de 2 derrotas, né? Perdeu para Sociedade, perdeu para a própria Inter e ganhou do Benfica. Cara, provável vitória da Inter de Milão aqui, beleza? Talvez um over 1,5 também dá para se trabalhar, até porque, cara, se o Salzburg consegue essa vitória em casa, cara, embola ainda mais o grupo também, porque vai a 6 pontos, ainda não alcança a Inter,
mas contando que ainda o Salzburg disputa o jogo contra o Benfica, que pela fase seria uma provável vitória do Salzburg. Cara, embola bastante. A Inter ainda disputa jogo contra a Real Sociedade, que tá numa fase boa. Cara, embola tudo. Beleza? Então eu espero sim um jogo para gols também. Tá? Agora finalizando Champions League, agora nós vamos pro Campeonato Brasileiro. Aqui nós temos o jogo entre Internacional e Fluminense. Fluminense que foi o campeão da Libertadores, tá? Então, cara, já praticamente entre aspas vai se tornar um São Paulo aí que vai estar de férias no Campeonato Brasileiro. Porque terminar em oitavo, ou terminar em quinto, ou terminar em 13º, tanto faz. Beleza? Está no meio de tabela, tá? Necessidade do jogo aqui é do Internacional. Não pelo rebaixamento, porque está em 42 pontos, acredito que tem que acontecer um conglomerado de resultados aí para o Inter cair. Mas se o Inter ainda quiser beirar aqui a sexta colocação, buscar uma vaga na pré-Libertadores, ou se garantir na Sul-Americana, cara, é um jogo de necessidade de vitória do Inter e aproveitar que provavelmente os jogadores do Fluminense irão descansar, não irão disputar essa partida aqui. Então, a grande maioria. Então tem que aproveitar esse momento para o Internacional conseguir sair daqui com a vitória. Então provavelmente uma vitória do Internacional, 1,60 tem valor, 1,65 talvez, beleza? Talvez por esses fatores que eu cheguei a comentar agora. Atlético Paranaense e Fortaleza, aqui sim nós temos uma necessidade de vitória para os dois lados. O Fortaleza que abdicou um pouco do Campeonato Brasileiro, veio de 4 derrotas seguidas para disputar a Sul-Americana e acabou perdendo a final da Sul-Americana nos pênaltis, tá? E agora tem que recuperar esse tempo perdido aí e meter bronca para tentar classificar de novo para a pré-Libertadores, beleza? E enfrenta o Atlético Paranaense que está mais próximo de disputar ali. Ainda mais que na rodada o Flamengo enfrenta o Palmeiras, é um jogo muito difícil, onde qualquer uma das duas equipes possa sair com a vitória. O Atlético Paranaense tem que aproveitar essa oportunidade aí e tentar buscar os 52 pontos e nas próximas rodadas aí garantir uma classificação para pré-Champions, para pré-Libertadores ou para a própria Libertadores, fechou? Então um jogo que o Atlético Paranaense em casa, olha só a campanha, vem de 10 jogos sem perder, isso aí, 10 jogos sem perder, e o Fortaleza fora de casa, olha só, dos últimos 10 ganhou apenas 1, 2, 3, 4 de 10, então a gente pode sim trabalhar talvez o empate anula Atlético Paranaense, que pode ter seu valor, fechou? São Paulo e Bragantino, cara, apesar do São Paulo ter, se eu não me engano, a quinta melhor campanha em casa, é isso mesmo? São Paulo tem a quinta melhor campanha em casa, de 16 jogos, não perdeu em 13. Então é uma campanha muito boa, vem de 4 vitórias seguidas jogando em casa. E enfrenta o Red Bull Bragantino, que também tem a quinta melhor campanha fora de casa, cara. De 15 jogos, não perdeu em 12, tá ok? Por esse motivo, talvez trabalhar o empate anula Bragantino não seja ruim, tá? Porque a necessidade de vitória é totalmente aqui pro Bragantino. Beleza? Porque o Bragantino se vencer é porque o Botafogo ainda está com 30 jogos aqui ele não fez o jogo ainda contra o Vasco, beleza? Mas se o Botafogo tropeçar contra o Vasco e o Bragantino vencer o São Paulo, o Bragantino é líder do campeonato, tira a liderança do Botafogo momentaneamente, tá ok? Porque o Red Bull Bragantino vai a 61 pontos e o Botafogo está com 59, só que o Botafogo tem 2 jogos a menos. Mesmo assim, cara, é interessante, beleza? Então a necessidade de vitória do Bragantino aqui é total. E o São Paulo tá jogando leve, beleza? Porém, o São Paulo em casa tá com essa campanha aí, tá? E o São Paulo quer distanciar cada vez mais daqui da zona da degola aqui embaixo, tá bom? Então por isso que eu iria com o empate me protegendo, tá bom? Eu acho interessante aqui, ou dupla chance para qualquer um dos lados aqui, pode ser interessante se trabalhar também, fechou? Flamengo e Palmeiras, cara. Palmeiras, o segundo colocado, venceu de virada do Botafogo de 4-3, um jogo, talvez, quiçá, o melhor jogo do Brasileirão até agora. Tá bom? Tivemos aí um 6-4 do Bahia, nós tivemos também um 4-4 do Grêmio, mas eu acho que 4-3 de virada, tá perdendo de 3-0, virar para 4-3, eu acho que vai ser disparado o melhor jogo desse campeonato. Tá, agora o Flamengo enfrenta o Palmeiras, joga em casa, não sei se vai ser no Maracanã esse jogo aqui ou vai ser no Mané Garrincha, tá? Cara, é um jogo que tem total necessidade de vitória do Palmeiras, que é o que tá disputando mais lá em cima o título, tá? Não descarto o Flamengo disputar o título também, mas fica muito embolado, cara. Porque o Flamengo é o 6º colocado, mas mesmo assim são 6 pontos de diferença do Botafogo.
Então tem Atlético Mineiro com 53, o Grêmio com 56, o Bragantino com 58, o Palmeiras com 59 e o Botafogo com 59. Então tá tudo muito embolado. Então qualquer um desses 6 primeiros colocados aqui tem total condição de tanto garantir uma vaga na Libertadores, tanto ser vice ou ser campeão do Brasileiro. E praticamente já estão garantidos aí na vaga da pré-Libertadores, fechou? Provavelmente serão esses 6 times aqui que irão disputar a Libertadores do ano que vem. Para finalizar a quarta-feira, cara, nós temos aí o Amazulu contra o Mamelodi, cara. Pra quem me conhece, pra quem acompanha os vídeos aqui, pra quem me acompanha lá no grupo Telegram também, sabe que quando o Mamelodi está com uma odd acima de 50, é muito provável que eu entrarei na vitória, que é o que está acontecendo aqui. O Mamelodi é líder do campeonato africano, em 8 jogos tem 8 vitórias, tá ok? E mesmo com 2 jogos a menos do que os outros times do campeonato, ainda assim é líder do campeonato, tá? Porque o Mamelodi disputa o campeonato da Champions africana e tudo mais, então acaba tendo sempre menos jogos aqui do que as outras equipes depois que o Mamelodi disputa esses jogos, né? Acaba adiando para depois entrar no eixo, fechou? Fez 17 gols, ou seja, uma média de 2 gols por partida e tomou apenas 3. Tem a melhor defesa do campeonato e o melhor ataque, é o líder isolado. Provavelmente irá vencer essa partida aqui, tá? Sempre que está a odd acima de 1,50, cara, provável vitória do Mamelodi, é interessante estar a favor, tá beleza? É o time que mais se destaca no campeonato africano, fechou? Finalizamos aqui as análises dos jogos de quarta-feira, vamos para os jogos de quinta-feira agora, fechou? Quinta-feira nós temos Liga Europa, nós temos também a Conference League e nós temos Campeonato Brasileiro também, se eu não me engano, tá? Começando aqui pelo Ajax contra o Brighton, tá? O Ajax, que apesar de ter vindo aqui de 2 vitórias agora, venceu do Volendam e venceu do Ereven. Se eu não me engano, Ereven, que se pronuncia assim mesmo, vem de uma péssima fase, cara. Dos últimos 10 jogos, não ganhou em 8, tá? E, se eu não me engano, na liga é o último colocado, tem pressão da torcida, tá uma crise danada lá, fechou? E enfrenta por isso, até por isso que o Brighton tá como favorito aqui, tá? Nesse jogo aqui, que é um jogo difícil. Quem diria que a gente ia ter uma Ajax jogando em casa contra o Brighton, que é um time talvez de segunda prateleira inglesa, e o Ajax, que é um time de primeira prateleira, cara, talvez na Europa, tá? Campeão, tem um peso de camisa muito grande, e o Ajax em casa ser a zebra. Cara, jogo difícil, jogo pra gols, é o que eu espero. O Ajax tem que começar a sua recuperação pra ontem, tá? Então nada melhor do que jogando em casa contra o Brighton. Então pode ser um jogo com uma tendência aberta, fechou? O Brighton aqui, se perder, vai para a última colocação. Então aqui o empate não é ruim para o Brighton. Pelo menos continua se mantendo aqui na vaga para qualificação para a Conference League, tá? Mas se quiser sonhar com a próxima fase aqui da Liga Europa, cara, tem que vencer esse jogo, tá? Então é um jogo que eu não levaria viés, tá? Já que está numa fase ruim, mas parece que está começando a se acertar. Então muito cuidado, tá? Nós temos o LASK contra o Union Saint-Gilloise. São 2 times que eu costumo trabalhar, tá? O LASK é lá no campeonato austríaco, tá? E o Union Saint-Gilloise no belga, fechou? O Union Saint-Gilloise que vem de 5 jogos, 5 vitórias, tá? Venceu o Bruges no clássico aqui no fim de semana. O LASK também vem bem, né? Nos últimos jogos aí, vem dos últimos 5 não perdeu em 4, tá? É um confronto bem parelho e complicado, tá? E um grupo que tem o Liverpool, que geralmente sempre disputa Champions e tá disputando a Europa League essa temporada, cara, a disputa fica entre o segundo e terceiro colocado, beleza? Até porque o Liverpool já tem 3 jogos, 3 vitórias, tá bem avançado, tem 10 gols e tomou apenas 2. Então aqui a disputa é pela segunda e terceira colocação, fechou? Union Saint-Gilloise está numa fase melhor, tá? Tem 3 jogos, tem uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto o LASK nos 3 jogos perdeu os 3, tá? Então, cara, eu espero algo a favor do Union Saint-Gilloise, pode ter seu valor. Talvez o empate anula a favor do Union Saint-Gilloise, fechou? Karabag contra o Leverkusen, talvez o handicap negativo para o Leverkusen, que está fazendo uma temporada excelente, cara. O Xabi Alonso está comandando a equipe, está jogando muito bem. É um time extremamente ofensivo, cara. E que, olha só, dos
3 primeiros jogos fez 11, então a média de quase 4 gols por jogo de fazer, e tomou apenas 2. Então tá com uma defesa muito sólida, que é a melhor defesa do grupo, e um ataque também muito eficaz, tá? Então aqui trabalhar uma vitória do Leverkusen, um handicap -1 do Leverkusen pode ser interessante, fechou? Agora nós temos Slavia Praga contra Roma, tá? Aqui é difícil prever o seguinte: a Roma em 3 jogos tem 3 vitórias, ok. E por conta disso, com qual time a Roma vai vir disputar esse jogo aqui? Geralmente, fase de grupos da Liga Europa, cara, a Roma ela vai mais leve, entendeu? Ela vai mais tranquila, mescla um time ou outro e tudo mais. Quando chega nas oitavas, quartas de finais, que a Roma leva mais a sério. Até porque, se eu não me engano, dos últimos 2 anos, né, as últimas 2 temporadas, a Roma chegou nas finais dos campeonatos europeus 2 vezes, se eu não me engano. É isso mesmo, tá? Então é um time muito forte, joga fora de casa, mas é difícil confiar na Roma fora de casa, apesar de ter feito uma excelente primeira fase aí, o primeiro turno, por saber qual que é a postura que a Roma vai jogar esse jogo, ainda mais que o Slavia Praga, apesar de estar uma prateleira abaixo da Roma, cara, fez uma primeira fase muito boa também, de 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota, a única derrota foi contra a própria Roma, fechou? Besiktas contra o Bodoglin, aqui eu espero um jogo aberto, são 2 equipes que jogam futebol muito aberto, aqui é pela Conference League, tá? Olha só, o Besiktas fez 4 gols e tomou 7, então tem uma média de 3 gols por partida. E o Bodoglin fez 3 e tomou 2, tem uma média aí de quase 2 gols por partida, beleza? Eu espero sim um jogo aberto, principalmente pelo Bodoglin jogando fora de casa. O Besiktas tem necessidade total de vitória aqui para tentar buscar alguma coisa, então só a vitória interessa. E se o Bodoglin tropeçar, pode perder até a vaga para o Lugano. Então é um jogo que tem a tendência de ser aberto, tá? Temos o Ludogorets contra o Fenerbahçe. O Fenerbahçe que perdeu de 3-2 contra o Trabzonspor. Se eu não me engano, o Trabzonspor abriu 3-0. Depois o Fenerbahçe achou 2 pênaltis, teve gol anulado, teve jogador expulso. Foi uma loucura esse jogo, tá? E enfrenta o Ludogorets, cara. O Fenerbahçe está numa fase muito melhor, tá? Apesar de jogar fora de casa, eu acredito sim na vitória do Fenerbahçe aqui. Fechou? Agora, Campeonato Brasileiro, nós temos Corinthians e Atlético Mineiro, jogo difícil, hein? Pelo amor de Deus, Corinthians brigando aqui na parte de baixo da tabela, Atlético Mineiro brigando na parte de cima da tabela, Atlético Mineiro que empatou contra, cara, o lanterna do campeonato, o América, 1-1, um gol achado ainda, se eu não me engano, tava perdendo de 1-0, cara, e se quiser brigar aí na parte de cima da tabela, cara, tem que ganhar do Corinthians, por mais que seja fora de casa, beleza? E o Corinthians aqui tem a necessidade de vitória porque ainda tá aqui na briga ainda, cara, principalmente se o Vasco ganhar do Botafogo, o Santos ganhar do Cuiabá, ficou a emboleira aqui embaixo ainda, tá? Não tem nada definido aqui não, e se bobear até o Cuiabá que tava no marasmo, mais tranquilo, agora tá um pouco embolado aqui a parte de baixo da tabela, tá? Goiás a Santos, eu espero um jogo aberto, um jogo de disputa direta, né? Então, são 2 equipes que não querem perder, mas acima de tudo que tem que ganhar. Então, isso pode se tornar um jogo aberto. Fechou? Um over 1,5 pode ser interessante se trabalhar aqui, tá? Bahia e Cuiabá são 2 times aí que, cara, minimamente tem chances de cair, tá? Mais o Bahia do que o Cuiabá, mas é minimamente, tá? Jogo difícil, as duas equipes também vão querer sair com a vitória. O Cuiabá que tem uma boa campanha fora de casa, olha só. O Campeonato Brasileiro é nivelado por fora a campanha fora de casa, né? Mas mesmo assim, em 15 jogos, não perderem 8 é uma campanha que pode se considerar interessante fora de casa, beleza? Vem de 2 vitórias seguidas, ganhou do Botafogo e ganhou do Curitiba, tá? Então tem que respeitar. Fechou? Odd parelha pro jogo? Não, a odd até favorita pro Bahia. Mas eu iria com o pezinho no chão. Cara, Botafogo e Grêmio, Botafogo em casa, cara. Cara, analisar esse jogo aqui, a gente tinha que ver o jogo que vai acontecer nessa segunda agora, né? Do Vasco contra o Botafogo, pra ver se o Botafogo vai atingir os 62 pontos ou se vai empatar esse jogo, vai pra 60. Como que vai ser esse jogo, cara? Como que vai ser? Porque, cara, se o Botafogo começar a tropeçar, o nervosismo atrapalhar, cara, vai perder esse título. Beleza? Agora, o Botafogo, no primeiro jogo, no jogo de ida, se eu não me engano, ganhou do Grêmio lá fora. É isso aqui, ó. Ganhou de 2-0.
Então, se a gente for trabalhar que o Botafogo tem uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro jogando em casa, olha só. Jogando em casa, olha só, a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro. De 16 jogos, não perdeu em 13. Fora de casa, o Grêmio tem a oitava melhor campanha. Então, fora de casa, perdeu a metade dos jogos que disputou. Então, a gente tem tudo isso a favor do Botafogo, beleza? Talvez trabalhar o empate anula, é o líder do campeonato ainda, então tem que respeitar um pouco o Botafogo também, fechou? Então é isso, talvez trabalhar 2 gols, fechou? Quinta-feira foi isso também, tá bom? Análise dos jogos de quinta-feira, vamos para a análise dos jogos de sexta-feira e trazer o bilhete pronto. Temos sexta-feira o Monte Aglabé. Sexta-feira é mais leve do que a quinta-feira e do que a quarta-feira, que teve jogo pra caramba, né? Nós temos o Monte Aglabé contra o Wolfsburg pelo campeonato Bundes, né? O campeonato alemão. Um jogo de meio de tabela. O Wolfsburg vem de 4 jogos sem vencer, dentre eles 3 derrotas, tá? E o Monte Aglabé dos últimos 5 jogos não venceu em 3 também. Então temos um confronto bem parelho, tá? Monte Aglabé joga em casa, fez 19 gols e tomou 23. São duas equipes que tomaram mais gols do que fizeram, tá? Eu espero ser um jogo aberto, um jogo para gols, até porque a Bundesliga é um campeonato muito aberto, tá ok? Talvez trabalhar algo a favor do Mönchengladbach pode ser interessante, tá? Vamos ver aqui o confronto direto entre as duas equipes, ó. Dos últimos 5 jogos, ou houve empate ou vitória do Mönchengladbach, tá? Só que essa fase atual do Mönchengladbach, sei lá, hein? Se dá para confiar no empate anula do Mönchengladbach. Vem de 3 vitórias seguidas. Mas depois também só tem essas 3 vitórias. Enfim, tá? Odd como é que tá? Parelha, é isso aí. São Paulo líder, se eu não me engano não tem nenhuma derrota no campeonato, né? Isso aí. São 12 jogos, 7 vitórias, 5 empates. Excelentes. Estive dentro de alguns empate anula aqui, tá? Do São Paulo, interessante. Apesar da Bundes 2 ser difícil trabalhar a vitória de alguma das equipes, estar a favor de São Paulo no empate anula foi interessante. E agora as odds começaram a ficar muito amassadas e trabalhar a vitória seca chega a ficar arriscado. Beleza? Enfrenta o Hannover, que é o terceiro colocado. Tá aí na briga aí para tentar subir também para a primeira divisão novamente, tá? Um jogo interessante para se trabalhar. Cara, algo a favor de São Paulo no live, tá? Mas não vem com viés de muito gols não, tá? O São Paulo tem uma média de fazer 2 gols por partida, tá? Mas de tomar menos que 1. Então, ele é... Cara, o que teve de 0-0 aqui, cara, no campeonato de nos jogos do São Paulo foram bastantes. Então não venha, Bundes 2 é over, calma, São Paulo os jogos estão sendo mais under do que over, fechou? Atlético Bilbao contra o Celta de Vigo, provável vitória do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao que venceu a última partida contra o Vila Real de 3-2, tá? O Celta de Vigo tá brigando para não cair, então é provável sim vitória do Atlético Bilbao, ainda mais que joga em casa, então vai somar seus pontos aqui, fechou? Sassuolo contra o Salernitana, o Sassuolo que é um time que famoso Robin Hood, costuma roubar dos ricos para dar para os pobres, cara, porque é isso aí, eles roubam roubam pontos mais fortes e perde ponto para os mais fracos, cara. Que é o cara do Sassuolo jogar em casa, cara, e perder pro Salernitana com essa odd de 1,65. Então muito cuidado, tá? É um time traiçoeiro. Trabzonspor que ganhou do Fenerbahçe, o líder, cara, e... né, o Fenerbahçe era o líder, né? Com essa derrota que foi para a segunda colocação. E Trabzonspor que tá fazendo uma boa campanha essa temporada, cara. Provável sim vitória do Trabzonspor. Como é que tá a odd? Interessante para buscar no live uma vitória, talvez até para live, tá? Enfim, finalizamos os jogos dessa sexta-feira. Finalizamos os jogos dessa sexta-feira. Deixa eu anotar aqui o minuto 37:40. Vamos para o bilhete pronto, cara. Vamos lá. Separei 2 jogos aqui interessantes pra gente buscar no bilhete, tá? Que é o confronto em Madrid, tá? Os 2 jogos vão acontecer em Madrid, são 2 times de Madrid, tá? Provável vitória do Real Madrid contra o Braga, tá? Para garantir a classificação. E provável vitória do Atlético de Madrid contra o Celtic também para garantir a classificação, tá bom? Deu um total de 1,60 de odd, tá? Interessante demais. São 2 times que provavelmente irá vencer. Estamos com probabilidades estatísticas a nosso favor, tá bom? Os 2 times jogam em casa. Então a dupla com a vitória das 2 equipes deu uma odd de 1,60. Fechou? Esse foi o bilhete da semana. Tamo junto, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!